Olá, gente de Deus. Estamos iniciando mais um episódio do BleaCast. Esse é o podcast semanal que você encontra aqui mensagens, palavras, bate-papo e entrevista de caráter de conteúdo de espiritualidade cristã que vem lá dentro da sua tela do celular e do seu computador de forma criativa e contemporânea para transformar. Eu louvo a Deus pelos amigos que estão aqui, em especial aqui o pastor Reginaldo, que já é da casa. Muito obrigado por você vir aqui novamente, pastor Reginaldo, valeu demais. Ô, pastor Marco Sérgio, eu fico sempre muito grato a Deus, honrado pela sua amizade, pela sua confiança e quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês no BleaCast. Se você vê o Reginaldo aqui no BleaCast, você sabe que nós vamos comentar sobre teologia. E é um assunto que quase nós não gostamos, né? Olha aí. Tá na veia. Reginaldo, eu fiquei sabendo de que você começou assim, você teve uma professora, tem essa história aí agora? Tem, rapaz, essa história é meio interessante, cabulosa, né? Conta aí. Eu lembro nos anos, eu me formei em teologia, aquela teologia básica, que a única coisa que tinha na cidade, era um curso tipo médio, né? Em 1994, na Escola Bereia. Aí quando eu cheguei em Goiás, já nos anos 2000, 2001, eu vi que eu estava bem desatualizado. E aí eu fui estudar teologia e aí turbinei meu curso lá no CEPEGO. Então eu tinha 2 anos, no CEPEGO fiz mais 3, 5 anos de teologia. Aí surgiu aí nessa época aí a chamada convalidação. Sei, eu lembro. Aí eu tive a oportunidade de ter um curso superior e fui lá fazer um ano de integralização de crédito, ou seja, convalidação, e quando estava preparando para encerrar esse curso, tinha a disciplina Metodologia do Trabalho Científico, né? E aí onde eu escolheria o meu orientador. A professora, lá era a professora Lívia. Professora Lívia. A professora Lívia, que é minha professora, e enfim, a turma gostou dela, eu também gostei. Não, você gostou mesmo, eu tô ligado que você gostou mais ainda. Eu também gostei da professora, enfim. Aí passou, acho que... Não conta não, Lívia. Depois eu escolhi ela para ser minha orientadora, ela aceitou. Sim. Mas até então, nada, né? Tempos depois, ela foi pregar na nossa igreja, numa conferência de educação, lá na Vila Nova. Você contou, né? Você convidou ela, né? Eu convidei, isso. Não foi a equipe que convidou, mas eu indiquei lá. Mas também nada. Aí, depois disso, o pessoal da nossa igreja fizeram um jantar dos namorados. Aí eu convidei, ela aceitou. Aí sim. Aqui é jeitoso. Aí sim. Aí vamos lá. Ok. Depois disso, namoramos lá 2 anos. E aí, com vista para o casamento, 2 anos. Chegou o momento da gente fazer os convites, o casamento. Mandei para a galera toda, inclusive o pessoal que estudaram junto comigo. Mas eles não perceberam, acho que focaram só no meu nome, não perceberam o nome dela, enfim. No convite, né? Sim. E aí vamos lá pro dia do casamento. Mas quando eles me viram lá, e aí, ok, tudo certo. Mas quando eles viram a noiva entrando e viram que era Lívia, aí a conversa foi uma só. Rapaz, Reginaldo, você pegou a professora desse jeito, ó. Desse jeito, ó. Legal. Rapaz, aí os caras, pô, mas você é malandro demais, né? Você casou com a professora e depois eu tenho que casar com alguém mais inteligente que eu. Só que antes de chegar nesse ponto aí, dele me convidar para o jantar dos namorados, ele deu um desperto. Ele ia dar aula... Eu não lembro dessa parte não, né? Ele foi convidado para dar aula num bairro que não era perto do meu. Sei. E aí, ele, num dia lá, teve uma chuva, era uma segunda-feira à noite, e ele me ligou: professora, eu posso passar aí na sua casa porque eu peguei chuva e eu posso passar para trocar de roupa e não chegar na sala todo molhado como eu estou, de moto, né? Falei: olha, pode, não há problema nenhum, né? E ele passou lá, realmente ele trocou a roupa, tal, tomou um café e foi para a aula. Na segunda-feira próxima, que seria a próxima aula, ele inventou uma outra desculpa, não tinha chuva. Aí ele inventou alguma outra coisa e passou: professora, eu posso passar aí na sua casa por alguma coisa assim? E realmente ele passou lá. Na terceira semana, de novo, aí ele já ligou assim: professora, eu poderia passar na sua sala depois da aula para comer um bolo e tomar um café quentinho? Aí a minha mãe falou: esse rapaz está com história. E aí a gente começou a conversar, mas assim, sem intenção nenhuma, com amizade. Você, com né? intenção, de fato, ele já tinha intenção. Isso já tinha
há uns quase 2 anos que a gente tinha se conhecido, Aham. sem ter nenhum tipo de intenção depois. E aí foi quando, na quarta vez que ele foi lá, foi quando ele me convidou para esse jantar dos namorados. Chegando lá no jantar dos namorados, o pessoal ficou, vocês estão namorando e tal. E de tanto o pessoal encher a paciência, umas 2 horas as pessoas enchendo a paciência, nós olhamos um para o outro e para que o povo parasse de encher a paciência, falando, não, nós estamos namorando sim. E aí, estamos Legal. namorando até hoje. Graças a Deus. Inclusive é o Dia dos Namorados. Dia dos Sim. Namorados, né? Eu queria apresentar a Lívia aqui, que é a esposa do pastor Reginaldo. Muito bom ter você aqui, viu, Lívia? Muito obrigada, eu estou muito feliz em estar aqui também com vocês. Você acrescenta muito, quero dizer, não bom. só na vida do Reginaldo, mas também para muitos alunos, Oh, que bom. muitas pessoas. A gente conhece você e sabe o tanto que você edifica. Oh, que bom. Fico muito feliz de ouvir isso. Deus te abençoe mesmo. Amém. Aí você não chegou a ser aluna dele, não, Lívia? Depois que nós Olha. estávamos casados, aí a história inverteu. E eu fui estudar teologia. Aham. E ele foi o meu professor no seminário e depois na faculdade Só de teologia. nota boa, né? Nada. Não foi bem assim. Eu sou muito profissional. Não, só para o senhor Tá ter de uma- hora demais! Sou muito profissional. Teve uma matéria lá que eu acreditei nisso, porque eu era esposa, não precisava estudar. E eu fiz isso mesmo, não estudei. E eu tirei 3,5 na prova, na matéria Sei. dele, Teologia Matéria. Sistemática. E ele, na frente da sala, me chamou todo mundo para entregar as notas na frente da sala. Falou, essa aqui é a vergonha da minha vida. A aluna conseguiu tirar 3,5. A partir daquele dia, eu estudei Teologia Sistemática. E ficou fera, que ele é fera em teologia Eu sistemática. estou aprendendo. Olha aí. Nós estamos aqui com esse pastorzão, Reginaldo. Esse cara aqui, eu queria apresentar ele assim de uma forma muito especial, porque o Reginaldo já me falou sobre você e eu sinto assim que tem pessoas que de fato precisa ser apresentada, mostrada para as pessoas conhecerem. E eu fico muito feliz em receber você aqui. Elidiano. Isso mesmo. Ele- Elidiano Ribeiro, Elidiano, eu fiquei sabendo que ele era goiano, agora tocantinense. está tocantinense. Quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui. Obrigado, pastor. Alegria nossa aí poder estar participando aqui, contribuindo, aprendendo, porque a razão de estarmos aqui é isso, é aprender. Então a gente está aqui para sugar o máximo do professor Reginaldo e da professora Lívia também, e do senhor. Está aí escondendo o ouro, Eu só vou ouvir hoje aqui, viu, Reginaldo? Só vou ouvir aqui. Impossível. E é uma Sérgio é o nosso satisfação. pastor dos pastores, pastor dos teólogos. Não, esse é o patriarca dos teólogos aqui Está do tendo estado de em Goiás. Goiânia, claro, dependendo, tomara que não façam um teaser, um corte só nessa fala, mas muita gente boa estão, de maneira geral, quase em êxodo, né, para serem pastoreados pelo pastor Marco Sérgio. É a referência dos jovens pastores, né? Pastor de pastores, pastores de jovens, pastor de igreja, pastor do rebanho do Senhor. Pastor Marco Sérgio hoje tem sido, é uma referência para os pastores, sua perspectiva eclesiológica, ministerial, pastoral, maneira como ele lida com a igreja, com os jovens hoje. Tanto é que acho que vai ter que construir um outro templo, porque a igreja lá está lotada. Rapaz, eu fico Muito bom. desajeitado num trem desse aqui, ó. Normalmente. Valeu, Reginaldo. Obrigado por é isso. tudo muito, muito verdadeiro, muito sério, porque temos um grande amigo e um grande pastor no pastor Marco Sérgio. E nós sempre seremos ovelhas. E sempre, enquanto ovelhas, nós precisamos de homens que nos mentoreiam, que nos pastoreiem, enfim, que nos liderem, né? Verdade. Essa é a grande necessidade. Inclusive, a necessidade primeira dos teólogos é glorificar a Deus. E em segundo é serem pastoreados. Alguém que os conduza e lhe ensine a usar, a dinamizar o seu conhecimento, a potencializar suas habilidades. É necessário que teólogos se submetam sempre à autoridade e à mentoria pastoral. Então eu já vou perguntar para o Elidiano quem que é o pastor dele. É isso aí, ó. Porque ele é teólogo, então eu quero saber quem é que... Tem que ter pastor, né, pastor? Tem uns caras que não tem, né, Elidiano?
é necessário ter pastor. O meu pastor presidente, pastor Amarildo Martins da Silva, nosso presidente da Convenção do Tocantins e Maranhão, tem estados que têm 2 convenções, a exemplo Pará Sul e Pará verdade, Norte. é mesmo. E tem 2 convenções que têm um só pastor. Então, o nosso presidente, ele está com essa responsabilidade de também cuidar do estado do Maranhão. Sim. E é uma porta aberta para as pessoas que têm desempenho teológico, ministerial, campo de trabalho que não falta. Então, o nosso presidente está lá, tem cuidado muito bem dessa área aí e tem aberto espaços e, com certeza, o estado de Goiás, sendo ele também um goiano, de Goiânia, daqui. Pastor Amarildo é de Pastor Goiânia? Amarildo. É egresso do Campo de Campinas. Ele é mesmo? egresso do Campo de Campinas. Então, ele saiu de Goiânia para desbravar o estado do Tocantins no início, quando ainda da primeira capital provisória, que era a Sim. cidade de Miracema do Tocantins, ele saiu para desbravar. E lá ele implantou o trabalho de Madureira, desbravou e se tornou a potência que é hoje no estado do Tocantins. Sim, sim. Então, pode colocar isso aí na conta também do Goiás, porque saiu daqui, a formação do nosso presidente Sim. também é daqui. Então, está aqui um celeiro, né, pastor Reginaldo Goiás, um celeiro de pastores apacentadores Tem de mesmo. pastores. Muitos, Então, pastor Lidiano, fruto do trabalho aqui da Assembleia de Deus em Goiás, eu vim do estado do Pará e os 20 anos que eu fiquei no Ministério Vila Nova, foi onde eu, de fato, desenvolvi o meu ministério, minha vida pastoral, foi em Vila Nova. Hoje, há mais de um ano, estou na Catedral da Família, dando sequência à perspectiva e à formação pastoral, ministerial e teológica que eu recebi no Ministério Vila Nova. Então, eu sempre digo e sou muito grato pela edificação, pelo conhecimento e o meu desenvolvimento, tanto humano quanto espiritual, que houve a partir da Assembleia de Deus Vila Nova. Foi minha casa durante 20 Muito anos. bom. Considerando isso aí, pastor, considerando esses estados iniciais do nosso presidente hoje, pastor da Convenção Tocantins e Maranhão, saindo ele de Campinas, tem aí já um histórico de que é possível que isso aconteça novamente, que esse é o pastor Marcos Sérgio, Deus nos está preparando para um campo amplo em nível de estado e de estados. Então, lá para Tocantins. Deus tem Deus tem os seus planos. Os seus planos. Para você ter uma ideia também, o tanto que às vezes as pessoas não têm a exata ou a devida dimensão do que significou o trabalho missionário do Campo de Campinas lá atrás. Uhum. Eu sou de Marabá, é uma cidade hoje com quase 400 mil habitantes, no sul do Pará. Sim. É a cidade mais desenvolvida daquela região. 400 é enorme. Aí lá a Assembleia de Deus Madureira é presidida pelo meu amigo pastor Vladimir. Certo. Lá atrás, ela teve inicialmente a sua plantação e implementação por pastores que foram enviados pelo Campo de Campinas. Olha só. Então, o Campo de Campinas foi quem Sempre abriu... foi um campo que... Isso, se você, de maneira geral, o Campo de Campinas, os obreiros que eles enviaram abriram várias frentes, trabalhos em várias cidades do estado do Pará, do Tocantins principalmente, né? Então, ou seja, é um campo missionário. Eu não sou de Campinas, mas a gente sabe que é um campo missionário. O Ministério Fama também, por sua vez, contribuiu muito, né, para o avanço do Evangelho no estado do Tocantins. Agora, Campinas, tanto Tocantins quanto lá no Pará. A minha cidade, a Madureira lá foi. Campinas, de fato, é missionária, porque assim, eu estou numa igreja, o porte dela é pequena crescendo para a média, então, mas lá não abre mão, mesmo na época da pandemia, a gente sempre teve 5 missionários. E nunca veio na nossa cabeça, na época da pandemia, de cortar os custos, cortando os missionários. A gente diminuiu as despesas fixas em outras coisas, menos o missionário. O missionário não vai sofrer. Então, nós temos missionários na Bahia, no Piauí, nós temos missionários. E assim, em outras congregações. Você chega na congregação, porque existem igrejas grandes hoje que não têm nenhum missionário. Eles não mantêm nenhum missionário. E isso eu conheço porque a gente conversa com os amigos e eles falam, né? Então, você começa a notar que o Campo de Campinas,
quando vai prestar o relatório final do ano, o valor que é investido em missão, Reginaldo, é um valor extremamente relevante. E não abrir mão, é um campo de fato, estou falando isso como pastor do Campo de Campinas. Essa é uma mentalidade que foi cultural da igreja, do campo. É cultural. Então nós temos na África inúmeros missionários lá, na América Latina, parte da Europa, nós temos no Nordeste, principalmente o Piauí, aí a gente deve a consciência do pastor Isaías Negrão, que é o nosso líder da Secretaria de Missão, no Piauí, mas também temos na Bahia, temos em outros lugares. De fato... E o pastor Amarildo, no Maranhão, teve essa sensibilidade de implantar, previamente já tinha feito um levantamento de 89 cidades do estado do Maranhão que não tinha uma igreja do Ministério de Madureira. Olha isso. E então ele, de 2016 para cá, a partir do momento que ele assumiu, ele passou a implantar, mandar missionários, todos os campos da Convenção do Tocantins se uniram e cada um manteve missionários lá. Então, de uma oportunidade só, já foram abertos mais de 20 trabalhos, de uma oportunidade só, mais de 20. Hoje está praticamente já alcançado todo este número. Então, isso é reflexo da matriz de formação aqui. Campinas, o nosso presidente, tendo essa matriz de formação aqui, pastora Lívia. Então, ele, evidentemente, ele vai fazer com que isso se prolifere por toda a sua atividade ministerial, essa veia missionária, isso é importante. Muito bom. E aí eu vou fazer aquela perguntinha assim, porque de vez em quando a gente fica sabendo de que tem alguns pastores, estou falando, não pastores de igreja local, mas estou falando de pastores itinerantes e que não têm pastores. Tem teólogo que não tem pastor. O cara ele... Quem é seu pastor? É Jesus. Jesus é meu pastor. Jesus é meu pastor. Ele não tem uma igreja para ele falar. Né? Igual aqui o Reginaldo, falando o histórico dele, né? E a gente sabe dos vínculos do Reginaldo com a EBD, com o pastoreio, com o ensino, com a igreja local. Mas tem cara que parece que não se importa com isso. Foi uma coisa aí bem perturbadora. Pastores que pregam no Brasil inteiro, mas eles mesmos não têm uma igreja para eles falarem. Eles não falam na igreja deles mesmos. Ou seja, eles não pregam na igreja deles. Isso é preocupante no sentido de que nós temos duas questões assim que podem ser pontuadas, né? Primeiro, nós desenvolvemos um modelo pastoral que ele é bíblico, né? Então, nós fomos educados biblicamente a reconhecer a autoridade pastoral. Isso é um princípio. O pastor, ele lidera a igreja, ele tem a autoridade sobre a igreja. Então, na perspectiva pentecostal, inclusive da assembleana, nós temos em alta conta os nossos pastores. Claro, existem pessoas que se excedem, né? Trocam a honra pela bajulação, trocam a submissão pela subserviência, mas isso são radicalismos, são exageros, né? Porque do outro lado, nós temos também a questão de que nós precisamos de uma base. Seja o pastor, seja o professor de teologia, ele precisa de uma base, ele precisa de uma estrutura eclesial, ele precisa de uma igreja. Porque, como disse o J. Rodman Williams, teólogo presbiteriano renovado, não há legítima, verdadeira, genuína vida cristã fora do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele é um corpo orgânico, espiritual, vivo, místico e poderoso. É o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele se desenvolve em comunidade de fé, comunidade de esperança, comunidade de fraternidade, de solidariedade. Nós chamamos isso de igreja. Então, o povo de Deus vive comunitariamente. Inclusive, o início dessa comunidade era de um funcionamento
através das residências. Atos, pelo menos 10 vezes, o livro de Atos vai dizer que a igreja se reunia de casa em casa. Então, a igreja é a nossa casa. A igreja é a nossa casa, é o nosso oikos. A igreja é a nossa casa no sentido de que ali tem uma representação local do corpo de Cristo. Ali é o reflexo do corpo de Cristo. Então, a vivência do corpo de Cristo, seja que inclui os dons, que inclui o fruto, o caráter de Cristo, que inclui todas as dimensões da vida cristã, só pode ser desenvolvido dentro da igreja. Então, não há legítima vida cristã fora da igreja. Claro que aí entra o debate um tanto problemático, que é o debate dos sem igreja. Mas nós somos aqueles que têm igreja, que valorizamos a vivência comunitária, eclesial, fraterna e solidária entre os crentes. E como comunidade, nós temos alguém que nos lidera. Nós temos alguém que nós respeitamos, que nós admiramos. Nós temos alguém que fez um voto a Deus, que recebeu o dom de Deus, conforme disse de Efésios 4:11, ele deu uns para pastores. Então o pastor, ele é uma dádiva de Deus para o povo de Deus, o pastor. Jeremias 3:15, dar-vos-ei pastores. Então Jeremias 3:15 conecta perfeitamente a Efésios 4:11. Efésios 4:11, ele deu uns para pastores. Só muda o tempo verbal. Jeremias 3:15, dar-vos-ei pastores, que vos apacente. Então o pastor de Deus, o pastor dado por Deus é para apacentar. Apacentar inclui cuidar, acolher e amar. Então dar-vos-ei pastores que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Mas o mais interessante de tudo, eu não citei aí, que nesse termo aí, nesse versículo, diz assim, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Então, todo pastor vocacionado, todo pastor que foi estruturado, que foi colocado no ministério pelo próprio Deus, escolhido pelo próprio Deus, é um pastor segundo o coração de Deus. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. E, na qualidade de cristãos, independente das nossas funções, do nosso conceito, do nosso know-how, do que somos, do que fazemos, do que representamos, nós precisamos observar e atentar para a autoridade espiritual do nosso povo, dos nossos pastores, né, sobre o nosso povo. Então é muito importante, porque você está falando de um homem que é designado a cuidar da sua própria família e da família de todo mundo. Um homem que acolhe a sua própria família e acolhe a família de todo mundo. Um homem que vive em prol da sua família e vive também em prol de muitas famílias. Tem algo mais nobre do que isso? Muito bonito. Não tem. Não é? Na verdade, não tem. Nós não estamos aqui falando de subserviência e nem de bajulação. Nós estamos falando aqui de que os nossos pastores, eles devem, nós devemos tê-los na mais alta honra. A mais alta honra. É nessa perspectiva que a Escritura nos ensina. Legal. E eu vejo que muitos desses pastores andantes que saem de igrejas em igrejas pregando, não pregam nas suas próprias igrejas, em 3 questões. Primeira delas, boa parte deles são tão arrogantes que eles acreditam que eles é que devem ensinar, que eles não devem de maneira nenhuma aprender. E aí nós vamos para a segunda parte, segundo ponto. Eles não reconhecem a autoridade espiritual dos seus pastores. Então, eles acreditam que, por causa disso, não devem continuar nas suas igrejas aprendendo. Não querem sentar para aprender. Eles não querem ir para uma faculdade aprender, não querem estudar a Bíblia, porque normalmente só repetem as mensagens de uma a outra igreja, só sai repetindo. Olha Deus falando. E o terceiro ponto. e o terceiro ponto, eles não pregam nas suas próprias igrejas, porque a sua igreja conhece ele, conhece o testemunho dele, conhece o testemunho da sua família, reconhece que eles abandonam suas famílias para saírem por aí, dando voz e dando vazão à sua própria arrogância, ao seu próprio orgulho. E então, por isso, boa parte desses pastores andantes não pregam nas suas igrejas, porque eles não se sentem parte do corpo, não reconhecem a autoridade de quem está ali cuidando do corpo, e o próprio corpo já sabe quem ele é de fato.
Então, por isso, boa parte deles não pregam ali. Pastor Marcos Sérgio, o senhor falando essa questão de como diz o meu amigo, eu não vou citar o nome, pregador ambulante. Não é itinerante, não? Não, é ambulante. Pregador ambulante. Ah, eu já sei quem é. Não é itinerante, não é ambulante. Eu falo, você sabe o que é. Mas, enfim, eu sorri muito da questão, mas Sei. é verdade. Eu observando esse texto que o senhor fala, essa situação aí onde o senhor fala de pessoas que não têm pastor, pessoas que não têm um líder sobre a sua vida, que não lhe assiste, isso aí me leva ao Salmo 22, 23 e 24, outro dia fazendo uma análise, e lá é uma trilogia que tem a seguinte sequência: cruz, cajado e coroa. Cruz, cajado e coroa. Salmo 22, cruz. Salmo 23, cajado. Salmo 24, coroa. Fiquei arrepiado aqui, cara. Cruz, cajado e coroa. Já vou pregar ela. Por quê? Cruz. Ali é verdade que o Salmo 22, 23 e 24 é considerado salmo messiânico, é alusivo à pessoa de Cristo. Na nossa vida cristã, primeiramente, ela tem que passar pela cruz. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, passo inicial do crescimento de uma pessoa no cristianismo e na sua vida devocional enquanto servo de Deus é a cruz. É a característica principal de um servo, é a cruz. Depois, o segundo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará ou não me faltará. Então, ali tem o cajado, ou seja, aquele que tem cruz precisa de um líder, o cajado. Existe alguém que é o pastor dele, cruz, cajado e coroa. Jesus disse que nós deveríamos segui-lo. Se ele diz que nós deveríamos segui-lo, sendo ele o exemplo, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Salmo 23, ele traz a ideia e o ensinamento de que o pastor eu preciso, enquanto pessoa, de um pastor. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Salmo 24 é a glorificação, é a coroa, cruz, cajado e coroa. Ou seja, não há possibilidade de chegar no plano de glorificação, coroa, sem o plano da humilhação, cruz, e sem o plano do acompanhamento, que é o cajado. Ou seja, aqueles que se dizem ministros da palavra, pregadores do evangelho, teólogos, estudantes, quanto mais ele estuda, se o que ele aprende é legítimo para a maturidade cristã, deveria lhe aproximar de Deus e nunca lhe distanciar. Deveria lhe colocar aos pés da sua liderança, no sentido de ter cuidado para aprender, e não no sentido de estar aos pés para ser pisoteado como tapete, não. Mas como um auxílio e sustentação para os seus líderes, porque os pastores precisam dos mestres, para que lhes auxiliem. Porque se a gente for observar o que os textos bíblicos trazem dentro dos seus contextos, Jesus não chamou todo mundo para fazer a mesma coisa. Tem pessoas que pensam que Jesus chamou todos para ser lançadores de redes. Não, Jesus chamou dois. Pedro e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes. Versículo 19 do capítulo 4. Eles estavam lançando as redes. Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Lá na frente estava João e Tiago, os filhos de Zebedeu, e eles estavam consertando as redes. Então, João e Tiago consertavam redes, não lançavam redes. Eles estavam consertando as redes quando foram chamados. Então, eles passaram a trabalhar com aquilo que fazia. Então, diante disso, pastor, eu observo que dentro do contexto, no desenrolar da história do século I, Pedro, como lançador de redes, todas as vezes que ele lançava a rede, vinham muitas pessoas para Cristo. E João, o caráter doutrinador, o caráter do mestre, do costurador, do consertador de redes, João, ele fica o tempo todo apagando incêndio, escreve o evangelho, tratando de questões contra o ebionismo e até mesmo o gnosticismo, que já dava seus primeiros sinais naquela época. Isso. E escreve a primeira e a segunda carta para rebater principalmente o gnosticismo. Então ele escreve uma proposta apologética dentro do seu evangelho, quando já trata da preexistência de Cristo, diferentemente dos outros. Então, consertador de redes, trabalhava no caráter doutrinário. Então,
A igreja precisa do que lança a rede, precisa do que conserta a rede e precisa, sobretudo, que todos estes que consertam e que lançam sejam pessoas que tenham cruz como referência de fé, cajado como referência de igreja e sejam glorificados como referência da consolidação da sua maturidade cristã. Então, a gente precisa observar esses detalhes, são bem interessantes. Então, não há possibilidade, pastor. O cara pode fazer o que quiser, mas tudo o que ele fizer passará apenas de uma questão profissional e técnica, se ele não tiver um líder que lhe assista. Pastor Marcos Sérgio, olha, uma coisa, para a questão pastoral, ela é altamente relevante em qualquer discussão, não é verdade? E uma discussão que faz parte desse eixo pastoral é sobre a vocação pastoral. Um dia desse foi na sua igreja, que eu fui na formatura do curso de pregação, e aí vi lá um filho de um amigo meu, esse amigo é até deputado aqui no estado há muito tempo, e ele dizendo que certamente não iria aderir à política, mas ele estava preocupado e se dedicando às coisas do Senhor. Isso é vocação para o trabalho pastoral. Então, essa é uma questão que precisa ser discutida a respeito da necessidade que nós temos que inculcar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e por que não dizer também das crianças, sobre o exercício ministerial, o exercício pastoral que eles provavelmente exercerão. Então, resta saber se nós estamos preocupados, né, e se estamos trabalhando com vistas a essa formação. Eu lembro que há mais de 20 anos atrás eu já tive aquela oportunidade singular. Como o pastor Lidiano também já foi pastor da Igreja Fama aqui no Jardim Europa. Eu fui em Aparecida e em Brasília, pastor de 2 igrejas, cada uma por sua vez, evidentemente. E essa experiência de ser pastor, de cuidar de gente, de cuidar de pessoas, primeiro melhora a vida da gente. Primeiro nos ensina a ser bastante humano. E tem também a questão principal, que é você saber que você está a serviço de Deus. Você está sob um mandato de Deus para cuidar de pessoas, acolher pessoas, edificar, transformar a vida de muita gente. Então, essa discussão também ela alcança esse contexto da necessidade que nós temos de treinar, de mentorear o nosso público, seja adolescentes, seja jovens, seja adultos, a pastorear. Às vezes a nossa preocupação é outra. Nossa preocupação é se os obreiros serão submissos a nós. Nossa preocupação é uma preocupação legítima também essa. Ou às vezes também a nossa preocupação é só se as pessoas serão leais a nós. Então parece que o ministério, em alguns contextos, ele se priva muito ao que nós queremos e não ao que Deus quer na sua obra. E o que Deus quer é que haja pastores, que hajam pastores servos, pastores teólogos, pastores missionários, para dar continuidade e que haja esse engajamento na obra de Deus. Então, a nossa preocupação não deve ser como que as pessoas responderão a nós, mas como as pessoas responderão a Deus e à sua obra. Então, a obra de Deus, ela sempre precisará de pastores. Ela sempre precisará de homens, de mulheres, que dediquem a sua vida ao exercício do ministério pastoral. Eu vejo com muita preocupação o surgimento de tantas igrejas por aí. Porque eu quero saber por que essas igrejas estão surgindo e qual a intencionalidade por trás desse surgimento dessas igrejas. Existe a intenção real de transformar a vida das pessoas. É preciso que as igrejas tenham um currículo quando elas vão ser formadas, ou as igrejas já existentes, elas precisam ter um currículo. Para que aquela igreja serve? Qual é a sua missão na sociedade? Qual é a sua função naquela comunidade onde ela está? Para que existe aquele grupo ministerial, aquele grupo religioso naquela comunidade? Qual é a sua função? Qual é o seu alcance? Para que isso aconteça, é preciso existir um currículo, principalmente um currículo de formação desses obreiros, dessas pessoas que irão atuar naquela comunidade.
Então, nós vemos hoje muitas igrejas surgindo, talvez para atender o orgulho de um ou outro que não quer ser pastoreado por ninguém, e aí abre a sua própria comunidade, mas quando ele tem essa comunidade na mão, ele não sabe o que fazer com ela, e acaba fazendo besteiras. E então, nós observamos que a formação de um obreiro, ela começa muito cedo, e principalmente na escola bíblica dominical. Hoje, nós observamos, eu enquanto educadora, vejo que as crianças que vão para a escola formal e que passaram pela escola bíblica dominical, elas aprendem muito mais rápido, elas já estão socializadas, elas já entendem regras, elas entendem o funcionamento da comunidade onde ela está. É uma criança que ela tem uma aptidão muito maior para adquirir conhecimentos e trabalhar esses conhecimentos em favor do outro, em favor de si mesmo. E levando isso mais adiante, nós vamos trabalhando com essas crianças na escola dominical da maneira correta, seguindo o currículo correto, nós vamos ter jovens, adolescentes fortes que chegarão lá na faculdade, não vão se perder lá na faculdade, diante de um professor com todas essas filosofias que nós temos nos dias atuais. Jovens que são bem formados, que têm uma aprendizagem, um conhecimento profundo das Escrituras, formação de caráter, formação ministerial, eles não se perdem na faculdade. Mas o contrário também acontece. Quando as nossas igrejas deixam de formar as crianças, jovens e adolescentes e firmá-las em caráter e na Bíblia, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens se perdem facilmente nas faculdades. E fica muito difícil deles retornarem. E, geralmente, essas pessoas costumam, ao invés de produzir bem para a sociedade, começam a produzir o mal. Porque elas acabam se desviando daquilo que foram ensinadas e começam a fazer coisas ruins. Então, nós temos que ter essa formação pastoral que nós estamos falando aqui, ela começa já na infância. Ela começa, se nós queremos ter bons pastores daqui 20 anos, nós temos que tratar das crianças que estão com 3, com 4 hoje na igreja. Temos uma mania de dizer que as crianças da igreja são o futuro da igreja. Não, elas são o presente. Porque se nós perdermos essas crianças agora no presente, nós não temos chance nenhuma com elas no futuro. A igreja não terá chance. Então eu vejo com muita preocupação essa formação que às vezes nós deixamos passar na infância e na adolescência. É por isso que nós estamos perdendo tantos jovens. E tantos bons obreiros que nós poderíamos ter no futuro. Pastor, o pastor Lidiano está numa capital onde as questões eclesiológicas, propriamente de igreja, são mais tranquilas. Goiânia, por ser referência, não só para Goiás, mas para todas as regiões, para o Brasil, a questão de igreja aqui é mais dinâmica. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Nós estamos falando de perspectiva de ministério pastoral, né? De exercício do ministério pastoral. E de formação de pastores. Não há um assunto tão relevante para a igreja quanto esse. A formação de pastores, ela significa a própria continuidade, né, da obra de Deus. Então, a gente já observa logo, de primeira mão, o quão é relevante esse assunto. Agora, aqui em Goiânia tem um paradoxo, uma controvérsia em relação à questão pastoral. Nós temos, por exemplo, às vezes, modelos de igreja em que eles podem estar priorizando pessoas que, no exercício das suas funções nas igrejas, elas são cativantes, elas são carismáticas, elas têm um poder de atração, de mentorear pessoas, não para a igreja, não para Deus, para elas mesmas. E essas pessoas, elas são alvos dos principais investimentos de muitas igrejas. Muitas igrejas gostam de pessoas que sejam altamente carismáticas, cativantes, atraentes, obreiros dinâmicos, essa coisa toda aí. E muitas igrejas em Goiânia estão tendo um problema, que é que elas investiram muito nessas pessoas. Elas não investiram em educadores, elas não investiram em professores, em mestres, elas não investiram na questão teológica, mas elas investiram em pessoas que parecia que ia dar um retorno. Pessoas que é um investimento pragmático. Esse cara é bom, esse cara arrebata a multidão, ele tem poder de persuasão, vamos investir nele. E tem igrejas que aqui em Goiânia, e não são poucas, que acabaram investindo em pessoas
que ao atrair pessoas, ao arrebanhar pessoas, atraíram e arrebanharam para elas mesmas. Com isso surgiu uma nova configuração de igreja em Goiânia, que são igrejas frutos desse mau investimento, desse investimento equivocado de pastores. Ou seja, pessoas que estão pastoreando pessoas nos seus departamentos para elas mesmas. Quando elas formam um bloco mínimo de pessoas, elas já saem, já mentorearam, já fizeram a cabeça das pessoas para elas mesmas, ela já abre um próximo trabalho, planta aí uma igreja, dentro de uma igreja, né? É claro que essas igrejas estão crescendo, e aqui são muitas em Goiânia, que começam e daqui 10 semanas já tem 500 pessoas, 1000 pessoas. Eu pergunto a todos os que acompanham o BleaCast, todos que onde esse episódio do BleaCast irá alcançar, irá chegar. Isso acrescentou alguma coisa para o reino de Deus? Não. Isso não acrescenta nada. Se você tira 200 pessoas da igreja de uma pessoa e as levas para o bairro do lado, para a esquina do outro lado da rua, você não acrescentou uma só pessoa ao reino de Deus. O que você fez foi desestruturar um trabalho que era estruturado. O que você fez foi criar um cisma, trazendo inclusive subtração e prejuízos financeiros àquela igreja matriz, àquela igreja anterior. Então, é muito importante pensar na formação de pastores, pensar na qualidade de pessoas que nós estamos formando, pensar e observar como é a motivação dos nossos obreiros. E se de fato eles têm um coração no reino de Deus, se de fato eles estão ali para servir ao reino de Deus, ou eles estão, a partir da sua própria perspectiva dentro da igreja, construindo o seu próprio reino, para depois tirá-lo dali e levar para o próximo ponto alugável, locável. Então, nós temos hoje muitos pastores de igrejas médias e igrejas grandes que devem pensar, porque nos últimos 4 anos, isso praticamente 2017 até agora 2022, pastor Lidiano, professora Lívia e pastor Marco Sérgio, isso tem se intensificado muito. Muitos ministérios têm sido abertos, eles não têm acrescentado nada mesmo ao reino de Deus. O que eles têm oferecido é um entretenimento mais aguçado, uma liturgia mais dinâmica e uma maneira de envolver as pessoas liturgicamente com vista à adoração, mas isso não significa que eles cresceram enquanto crentes, que eles cresceram pelo ministério da palavra, até porque nenhuma dessas pessoas aqui em Goiânia que abriram o ministério nos últimos 4 anos, nenhuma delas são respeitadas, são conceituadas no púlpito. Pelo contrário, elas são fracas no púlpito. Elas são boas no carisma, né? Na atração e na mentoria de pessoas. Mas nunca foram referência em nada na palavra de Deus. Pelo contrário, são frágeis, né? Então nós temos que pensar muito em que investir, no que investir, e também na motivação da formação que nós estamos formando. E o fato de muita gente ter saído também tem a ver com o nosso mau investimento, tem a ver também com a nossa negligência e não termos investido nas pessoas corretas e investimos nessas que, dentro de uma visão pragmática, parecia dar melhores resultados para nós. Eu vou até ler um Twitter aqui do pastor Carlito Paz, para perguntar para o senhor, Elidiano, se o senhor concorda com ele. Eu vou ler 2 Twitter dele. Ele tem uma série de Twitter aqui do dia 13/5 desse mês, ele falando sobre esse assunto que a gente está falando aqui. Ele postou no Twitter dele, pastor Carlito Paz, um pastor batista, tá? Lá de São Paulo. Quando líderes ressentidos, mal resolvidos, palavras dele, tá? Quando líderes ressentidos e mal resolvidos em suas pendências relacionais gerenciam e abrem igreja à sombra de outras, só contribui para o aumento à geração de desigrejados, porque é questão de tempo da conta chegar. Segundo o Twitter. Igrejas novas, entre aspas, ele coloca, com pessoas descontentes de outras igrejas é fácil. Difícil é plantar novas igrejas em novas cidades com evangelismo para transformar sua igreja em casa de paz
de formação espiritual e orgânica, crescimento sadio. O que você acha? Eu concordo com a colocação. É até uma questão que eu trago alguma reflexão sobre isso, porque pastor Marcos Sérgio, pastor Reginaldo e professora Lívia, o que é que acontece? Quando as pessoas, o erro não é abrir igreja nunca será um erro. Abrir igreja que eu digo, abrir uma instituição religiosa, CNPJ, com direito, uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituição. Nunca será um erro. Nunca abrir uma nova instituição. O erro não está aí, não consiste na instituição propriamente dita. O erro é na motivação, como aí disse o pastor Reginaldo, é a motivação. Por que razões alguém vai abrir uma igreja onde já tem? Por acaso ele está inventando a roda? Por acaso existe algum evangelho que ainda existe outro evangelho que nós desconhecemos além daquele que já está sendo pregado há 2000 anos? Existe algo novo além daquilo que já foi estabelecido pelos apóstolos, pelos pais da igreja? Existe algo novo fora disso? Não, não existe. Então, todas as vezes que alguém propõe a criar uma nova instituição com a finalidade de arrebanhar pessoas conforme a sua própria ideologia, conforme o seu próprio pensamento. Pastor Marcos Sérgio, o que eu vou falar aqui talvez soe até um pouco duro, mas se nós temos pastores, eles se preocuparão em apacentar pessoas, em cuidar de pessoas. Mas se nós temos líderes com visão de empreendedorismo, abrirá somente mais uma nova empresa e vai querer aderir para ele novos adeptos. Quando uma pessoa abre uma nova empresa, qual é a característica de quem abre uma nova empresa? Pegar os melhores daquela empresa onde ele estava trabalhando. Agora eu abri a minha empresa, professora Lívia, e então eu vou agora levar os melhores para lá. Quem são os melhores? Os melhores comunicadores, os melhores, digamos assim, entre aspas, porque não há melhor para isso, aqueles que têm um dízimo mais substancial, porque a 10ª parte de R$1 e a 10ª parte de R$1 milhão continua sendo a 10ª parte. 1 quilo de chumbo pesa tanto quanto pesa 1 quilo de algodão, a questão é o volume dos mesmos. 1 quilo de algodão tem mais volume do que 1 quilo de chumbo, que tem pouco volume. No entanto, é 1 quilo. Então, as pessoas levam esse volume para lá porque ele entende que são os melhores. São aqueles que darão uma resposta mais satisfatória ao seu novo empreendimento. Então, quando ele forma profissionais para lhe seguir, ele está com a proposta de abrir nova instituição. E igreja, ela se tornou um bom negócio. Os ciganos em Portugal passaram a abrir igrejas também, entraram na vibe do empreendedorismo gospel e passaram a abrir igrejas porque tinham o respaldo do governo português. Ao se respaldarem com o governo português, passaram a abrir novas igrejas com a seguinte finalidade: a igreja é fácil ter dinheiro todo dia, basta ter culto e lançarmos a oferta, logo nós teremos dinheiro todo dia. E assim foi. Então, essa característica de abrir nova igreja, nova instituição, ela é positiva quando isto é feito onde não tem. Agora, quando isto é feito onde tem, eu estou dizendo, a minha empresa tem um produto melhor a oferecer, tem uma comodidade melhor a oferecer. A minha empresa tem uma sonorização melhor do que a sua empresa. A minha empresa tem uma estrutura melhor do que a sua. A sua empresa está na periferia, a minha está no grande centro. A minha tem mais visibilidade. A minha tem mais possibilidade de alcançar pessoas da alta sociedade. A sua não. Então, isso termina gerando um descompasso. Aí a gente cria a proposta da divisão, enganando-se, pensando que estamos multiplicando. Na realidade, nós estamos dividindo, que o professor Reginaldo disse. Tirou um grupo formado daqui e pôs aqui. Isso apenas dividiu, não multiplicou em nada, não acrescentou em nada. Acrescentaria se ele pegasse ele sozinho. Deus não lhe deu a visão? Se foi Deus quem lhe deu, então você vai abrir a igreja aonde? Deus está se contradizendo? O evangelho que ele usa na igreja que já está aqui há 100 anos não serve?
Só serve agora o evangelho que será pregado na igreja que acabou de ser fundada? O que é que você tem de novo? Então, você é um semideus, pode aí pegar um certificado de autoridade não eclesiástica, autoridade divina, e abrir uma igreja, porque está trazendo algo novo, está inventando a roda. Não precisa. Um dia o bispo disse uma palavra muito acertada, numa das nossas convenções. O problema não é abrir igreja, irmão. Quer abrir igreja? Vai abrir uma igreja onde não tem. Ele trouxe um dado estatístico de que haviam tantas cidades no Brasil, principalmente na região sul, principalmente na região sul, que não tem uma igreja. Lá em Aracaju, de onde eu venho, cara. Olha, Marcos Sérgio, se você pega... Olha ele, Diana. Jean, se você pega o censo... Vai para lá. O censo do IBGE. Vai para lá, né, pastor? Mas vai abrir igreja onde não tem, rapaz. Diana, o censo do IBGE do ano 2000 e do ano 2010 detectou no Rio Grande do Sul 3 cidades que não possuem 0,01% de evangélicos. E a gente sabe que ali é uma região fortemente pautada, fundamentada na tradição luterana, né? Anglicana, dentre outras, né? Mas não tem, em 3 cidades do Rio Grande do Sul, não encontraram um só evangélico. Ou seja, um déficit muito, muito grande. Aí, olha, nós estamos há 2000 anos do apóstolo Paulo. Paulo já seguia esse princípio aí. Romanos 16, esforcei-me para não pregar sobre fundamento alheio, para não anunciar a Cristo onde ele já fora anunciado. Então Paulo não tinha necessidade e não era dessa lógica de ficar competindo com outros ministérios, com outras igrejas, não. Tem um trabalho aqui nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, eu vou levar o evangelho, plantar uma igreja onde Cristo ainda não foi anunciado. Aí faz sentido. Aí mora a multiplicação. Aí faz sentido. Todo sentido. Fora isso, não há sentido algum. E concordo com o pastor nesse aspecto aí. Isso aí volta à questão que você frisou aí, pastor Lidiano. É porque não estão plantando novos trabalhos, novas igrejas, seja qual for o modelo, worship, seja qual for a perspectiva litúrgica, cultual da igreja, seja qual for. Que a questão não é a forma, a questão que nós estamos discutindo é o conteúdo, né? Então, é que nessa discussão a gente observa que há muitas motivações que são meramente mercantilistas. Abriremos uma igreja para termos status de uma igreja principal, uma igreja bacana, uma igreja de um pastor bacana, de um pastor legal, uma igreja com gente bacana, uma igreja de dízimo bacana, de empresários. Os melhores estarão conosco, eles nem pensam, né, na questão de se esses melhores são salvos, né? Se são convertidos, se são regenerados, isso não entra na lógica deles. Porque é uma lógica de mercantilização da fé. Olha, isso é uma coisa tão antiga, que em 2010 eu escrevi um artigo para a revista Cyber Teologia, que é da editora Paulinas, 2008. Até hoje, se você pegar lá a revista teológica deles, aí no Google, você vai encontrar lá no Cyber Teologia sobre a mercantilização da fé, a vulgarização do sagrado e a mercantilização da fé. E olha que é uma revista acadêmica, né, de uma editora católica. Eu escrevi até hoje, muita gente de vários locais do Brasil, ao longo desses anos aí, de 2010 para cá, me consultaram, usaram amplamente e necessariamente algumas questões desses artigos, porque você observa que a mesma lógica que rege o mercado, qual é a lógica que rege o mercado? É a lógica do lucro, é a lógica da margem, é a lógica da obtenção do lucro. É a mesma lógica que foi cooptada e implementada como perspectiva empreendedora, né, em igrejas que eles têm como o seu negócio, né, o negócio do seu reino, o negócio da sua família. E a obra de Deus, ela não deve seguir uma lógica mercantil, capital. Não deve ser uma lógica pragmática, né? Que não importa o que a gente está fazendo, não importa que isso vai dar certo. Os fins não justificam os meios. Não deve seguir ética teleológica. Não deve seguir uma lógica utilitarista. Difícil, né? O Utilitarismo lá na ponta não prega que, no final das contas, o que importa é a obtenção do lucro. Não deve seguir uma lógica. Então, uma lógica pragmática, utilitarista e mercantilista,
é o que tem dominado a cabecinha desses novos pastores bacana e lhes enchido os seus bolsos. E esses pastores, de maneira nenhuma, abrem essas novas igrejas na periferia. Eu vou acreditar que eles estão querendo realmente trabalhar com alguma coisa relacionada ao reino de Deus se eles forem para o último bairro que existe dentro da cidade. Mas eles conseguem abrir as suas igrejas nas ruas principais ou próximos a grandes condomínios e condomínios de luxo. Eles nunca abrem numa periferia. Eles nunca começam já com um trabalho. Vai abrir. E eles não começam um trabalho de atendimento às pessoas mais pobres. Você pode observar que até mesmo as associações que eles abrem é para atender a comunidade, digamos, mas aquela comunidade que faz parte daquela parte privilegiada da cidade. Eles não abrem instituições para atender de verdade a pobre, a viúva, o órfão, o que está abandonado na rua. Até mesmo o sopão que elas fazem para as pessoas que estão na região central da cidade. Nunca vão nos lixões, nunca vão nos lugares mais afastados. A evangelização, então, é aí que não trabalha mesmo. Eles só querem evangelizar os que já são crentes. Não evangelizam as pessoas que estão na zona rural. Salvar os salvos. Exatamente. E olha que nem conseguem. E eles não vão conseguir isso nunca. Proselitismo, né? Exatamente, estão pescando em aquário. Proselitismo, são parceiros dos testemunhos de Acabou Jeová. de ser salvo aqui 5 pessoas que já estão... São parceiros dos testemunhos de Jeová, parceiro da igreja de Whitney Lee, né? Que só pescam soteriologicamente em aquários de salvos. E, aliás, eles não estão salvando pessoas, eles estão levando essas pessoas que estavam no processo de salvação para a perdição, porque fazem com que essas pessoas que estavam entrando num processo bom, num processo correto, essas pessoas vão acabar se desviando por causa dessa visão mercantilista, utilitarista, enfim, toda essa problemática que nós estamos falando aqui agora. Então, algumas pessoas que estavam no caminho para a salvação vão se perder no meio desse caminho e vão continuar abrindo igrejas com o mesmo tipo de visão. Porque não tem como uma pessoa que está pensando de uma forma equivocada formar pessoas e gerar pessoas que pensam da forma correta. Vão formar pessoas que pensam do mesmo jeito errado e confuso que eles estão. E nós podemos observar que nessas igrejas novas, as pessoas que acompanham esses líderes mercantilistas nunca são os mestres, nunca são os estudiosos, nunca são aqueles que têm o coração no reino. Geralmente são pessoas que já pensam da mesma forma como aquele líder que saiu. Então, eles pensam daquela forma, formam o seu grupinho, e aí o currículo delas é fácil de você observar aonde é que vai dar. Eles estão caminhando para o abismo, caminhando para o fracasso e levando muitos para o abismo. E fazendo o contrário do que a Bíblia diz. Resgata aqueles que estão indo para a morte, tire-os do inferno. Eles estão organizando e permitindo com que algumas pessoas dessas vão diretamente para lá. Foi Salomão que disse, né? Livra os que descem a cova e salva os que cambaleiam para a morte, né? E alguns deles estão provocando a morte espiritual de muitos. Eu penso assim, vou dizer uma coisa aqui, não sei se eu estou certo, mas eu acho que a igreja brasileira, ela dá muita... Como é que eu vou falar isso sem... É assim... Alguns dons ministeriais parece que é um pouco sem prestígio na igreja brasileira. E alguns dons ministeriais tem a supervalorização. É para valorizar, mas valorizam mais do que deviam, supervalorizam. Então, eu posso dizer assim, trabalho missionário. Missionário, o cara faz o melhor de Deus. Por que ele é mal remunerado? Fica muitas vezes esquecido lá, ele, a esposa, os filhos. Por que o missionário ele não é tão valorizado como deveria, como um dom ministerial? Ele deveria ser mais valorizado. Eu tenho isso para mim. O mestre. O mestre também. O investimento para uma pessoa ser mestre, não só financeiro, mas de dedicação, de tempo, não é tão valorizado na igreja brasileira. Nós temos grandes mestres na igreja brasileira que não vive
é assim, não são reconhecidos. Mas, se você falar assim, um evangelista, eu estou dizendo um evangelista com uma expressão bíblica de Efésios, Isso. mas vamos pegar uma pessoa que é um cantor aí, famoso. Estrelinha de Jesus. Estrelinha, um cara, surgiu aí, um pregador, um cara assim, enche de gente, vira uma idolatria, as pessoas começam a curtir, a comentar, e muitas vezes não dá. E aí, a partir daí, a partir dessa fama, o cara que ele vê que as pessoas estão assim ovacionando ele, está colocando, muitas vezes enche no coração dele de que ele não dá para ouvir mais a mim que sou pastor. Olha, isso aqui aí ele já... Por quê? Porque eu sou um cara... Eu já estou pronto. A soberba vem no coração dele, ele se sente superior ao pastor dele, porque o pastor dele não teve as oportunidades que ele teve. Eu tive oportunidade para ler, para estudar, graças a Deus, ainda hoje eu faço, mas tem muitos pastores que não tiveram a oportunidade. A sua época não era também algo que se exigia tanto, então ele já não consegue ouvir. Aí ele está naquele ambiente, aí ele pensa assim, peraí, eu vou, né, sair daqui e como eu tenho o povo, só que uma coisa é você ter um evangelista, outra coisa é você ter um pastor. Uma coisa é você ter um mestre. E outra coisa é você ter um pastor, um evangelista. Porque o evangelista ele vai promover um culto, de fato, uma liturgia que vai arrepiar, você vai ficar massa, que ele entende das iluminação e tal, mas e aí, no cuidado do dia a dia? Eu pergunto para você sobre isso. Você se sente pastoreado? Você de fato se sente pastoreado por aquele pastor? Ou você está indo num evento evangelístico de que alguém que é cantor ou que é pregador, que ele entregou um sermão e você está lá? Então eu acho que esse é um conflito que se tem que analisar. Mas eu compreendi, pastor Marcos Sérgio. De uma certa maneira, nós podemos desenvolver uma visão um pouco enviesada das coisas, né? Não enxergar as coisas no estado das coisas, status quo, no estado das coisas. Por exemplo, aqui eu não vou generalizar jamais, mas parte da igreja evangélica brasileira, ela é monocórdia. Lembra do birimbau? É um instrumento de uma corda só, um som só. Então a igreja ela não pode ter uma perspectiva só. Por exemplo, um dom só, o dom de línguas. Quando eu digo que parte da igreja evangélica brasileira é monocórdia, é porque tem igreja que o dom é o dom de línguas, só isso. Os demais não... Dom de mestre não tem lugar. Se for usado no dom de cura lá, não tem Espírito Santo. Exato, ele não falou em língua quando foi usado para curar. Então o dom de mestre não tem lugar. A igreja, por exemplo, é monocórdia na sua espiritualidade. O pecado é um só. É o pecado carnal, é o pecado de prostituição, é o pecado de fornicação, de adultério. Se a pessoa não tiver esse pecado, não cometer esse pecado sexual, se ele não adulterar, se ele não cair, ele está bem. Pode mentir à vontade, mente, sonegar à vontade, e Jesus, fofocar à vontade, falar mal da vida ali à vontade. E com a mesma veemência que Jesus condena... Aí não, cara. E Marcos Sérgio, com a mesma veemência que Jesus condenou os pecados da carne, os pecados sexuais, ele condena os pecados do coração, o orgulho, a cobiça e a inveja são aquilatadas, mensuradas da mesma forma pelo Senhor Jesus. Então, não pode ter esse olhar enviesado, né? De que a igreja é só isso ou só aquilo. Tem que buscar uma convergência. Então, a igreja é um corpo orgânico, dinâmico, espiritual, místico e poderoso. Ou seja, nós somos, como disse Paulo lá em Coríntios 12, em Romanos 12, nós somos um corpo com diversidade de dons. Diversidade de dons, diversidade de competências, de habilidades, de especificidades. Bom dia, pastor. Eu interpelei um rapaz assim, ele ficou meio valente, pastor Marcos, comigo.
Mas ele é doido, fica valendo com um cara de 1,90 m. Militar? Militar, o cara... Só essa voz dele aí já assusta o cara, hein? Ele é doido. Deixa eu falar por que ele é doido. O cara não tem nenhuma gordura aqui, ó. Só... O cara é fitness, 100% fitness. Não, eu chamo ele de pastor fitness. Não, mas ele é, cara. Rapaz. O cara fica bravo comigo com o Reginaldo, ainda vai, mas... Pois o cara ficou valente comigo, eu falei assim, rapaz, o cara se vai descer, né, rapaz, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Eu falei para ele, rapaz, o dom não é teu. Você é usado no dom. O dom não é seu. Porque se o dom fosse do portador, logo o cadeirante, ele ministraria, tendo ele o dom de cura, o cadeirante, o paralítico ministraria a cura sobre si mesmo, considerando que ele tem o dom de cura. Se o dom fosse nosso, não haveria mais hospitais, porque ministraríamos a cura sobre as pessoas, logo elas mesmas seriam curadas. Não haveria mais presídio, pastor Reginaldo, porque nós ministraríamos, né, pastor? Nós ministraríamos aí a libertação sobre todos os drogados e os ladrões, e todos os bandidos da terra seriam convertidos ao cristianismo. E logo não haveria mais nada, seria estabelecido aqui a paz mundial, porque se o dom é meu, eu faço o que eu quero, curo quem eu quero, e se o dom fosse meu, poderia até pelo meu orgulho, pela minha indisciplina, ministrar uma maldição sobre alguém, e de repente isso aí fosse, ó, eu sou o dono do dom, você, se depender de mim, crente miserável, você não será curado jamais, e o cara ficaria sem a cura, porque quem tem o dom não quer fazer. Essa fala aí dele do dom da cura, eu lembro na época da Covid, aquela polêmica lá daquele pastor que é cópia piorada do Paul Walsh, né, o Paulo Júnior, né? Se o Paulo Júnior ouvir essa sua conversa, ele vai entender de forma equilibrada o que é o dom da cura, né? Pois então nesse caso eu falei, o dom não é seu, o dom não é seu, você é usado, o Espírito Santo te usa no dom. Porque se o dom fosse nosso, serviria para nós mesmos, porque o dom não é nosso, pastor. Isso vem do Espírito, ele compartilha cada um conforme ele quer, para a finalidade que ele quiser. E aí por isso que a gente vai entender que quando as pessoas não assimilam isso, sabe, na igreja, naquele livro lá do Max Weber, Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, ele fala de 3 tipos. E aí a gente vai encontrar a razão pela qual muitas igrejas estão sendo abertas, e a gente volta lá naquela temática. O sacerdote, o mago e o profeta. Isso. O sacerdote, o mago e o profeta. O sacerdote defende a bandeira institucional, resumindo, porque ele está debaixo do guarda-chuva da instituição. Ou seja, preciso defender tudo que vier aqui, porque eu preciso manter a minha cadeira aqui, preciso manter toda a minha estrutura, a minha logística, preciso manter aqui. Então, o sacerdote vai contra tudo aquilo que está vindo na contramão da instituição, seja em forma de opinião, debates, etc. O profeta é aquele cara que está pregando, está dizendo ele que Deus tem dado o dom de curar, de profetizar. Aí ele começa a usar esse carisma como forma de arrebatar pessoas. Aí o profeta começa a olhar para um público e arrebata esse público. Ele diz assim, ó, eu sou o cara aqui, ó, esse sacerdote aí não está com nada não, esse miserável aí só está querendo defender o dele. Aí ele é profeta que na realidade quer ser sacerdote, e não pode porque tem sacerdote, então ele precisa ser sacerdote, mas no entanto ele é profeta. O que é que ele faz para ser sacerdote? Ele abre um reduto, leva um grupo de pessoas com ele, se consolidar, ele forma uma igreja. O mago, por sua vez, está marginalizado ali, querendo ser profeta, mas o profeta está aqui. O profeta quer ser sacerdote, mas o sacerdote não sai da cadeira. O profeta vira sacerdote, porque abriu o ministério, o mago vira ser profeta e vai ser contra agora o sacerdote, que por sua vez ele vai se tornar sacerdote. É um ciclo vicioso que as pessoas entram pensando que estão crescendo. Não, estão acordando atravessado na cama e estão achando que estão grandes. Continuam patinando. Essa foi boa. Eu disse, pastor Reginaldo, o seguinte, pastor Marcos, professora Lívia, andar muito não significa ir longe. Porque tem muita gente que anda quilômetros em ciclo, em volta de si mesmo. É o eixo central, é ele dando voltas em torno de si mesmo e achando que está indo longe. Andou 20 quilômetros sem sair de dentro da casa dele, ou seja, está só dentro de casa dando voltas no mesmo ciclo. Andou muito, mas não significa que foi longe. Andar muito
nem sempre significa ir longe. Ou seja, abrir igrejas nem sempre significa projeto de Deus. Muitas vezes é mais projeto pessoal com vistas à proposta capitalista do que isso. E aí mora essa questão dos dons também, desse carisma que está sendo utilizado. O cara faz a leitura que ele tem o público, ele tem um auditório. Então, ele pensa, rapaz... E aí chega um para ele e diz, rapaz... Cara com um talento desse que você tem. Está desperdiçado aqui nessa igreja. Tu está desperdiçado aqui. Moço, eu garanto para você abriu a igreja, 75% vai contigo. E aí eu até, rapaz, eu sou bom mesmo, o cara tem razão, eu sou bom. Rapaz, eu sou o cara. Rapaz, eu sou o cara. Eu sou bom mesmo, eu sou bom mesmo. O povo cria uma bolha pro cara, coloca o cara lá dentro e diz, rola nessa bolha miserável. Aí ele prefere ouvir o coach de Jesus, né? Rapaz, eu sou bom. Aí eu ouvi o coach de Jesus, aí aqui você pode, né? O coach de Jesus disse, rapaz, você foi chamado para brilhar, você aqui está sendo, você aqui está com cabeça, você não é cauda. Rapaz, você foi chamado para ser cabeça, né? Você não é cauda, cara. Rapaz, você tá por cima e não por baixo, a sua igreja se chama... Realmente... Eu sou o cara mesmo. Realmente eu sou mesmo. Você tem que andar por cima e não por baixo, a sua igreja tem que ser no andar de cima. A sua igreja vai pro andar de cima, é isso aí mesmo, eu vou pro andar de cima. Não, sai da casa, vai pro andar de cima, moço. Sobrado, porão, sótão. Os que sobram, os que descem, né? Vai inventando, né? Não, tá, a próxima já sei, a próxima vai ser o Barracão de Jesus. O Barracão de Jesus. No final das contas, muitas coisas convergem em uma seguinte frase que eu digo: igreja curva de rio. Alguém pode até não ter ouvido essa palavra. Igreja curva de rio. Que igreja é essa? É aquela igreja que só junta lixo, pau velho, tranqueira, peixe morto, curva de rio. Observa um rio em curso, quando tem aquela curva, o que é que junta lá na curva? É onde as correntes não passam. É lá que junta. Então, igreja curva de rio é aquele murundum que se ajunta em um canto do rio e ali passa a existir. Então, tem muita gente que ele está descendo o curso da fé e de repente encontrou uma igreja dessa curva de rio, perde o seu referencial de embarcação, perde o seu referencial portuário e termina ancorando perto de peixe morto. Normalmente ele vai se tornar um sujeito vegetando na fé mais cedo ou mais tarde. A conta chega. Gente, Giraldo, esse era o tipo do podcast que eu ficaria 3 horas aqui. Mas eu fui pastor no Alphaville e agora nós estamos gravando aqui, a gente sempre fala para vocês, vai sair ao vivo aí às 16 horas, mas nós estamos de manhã aqui. Agora está dando 11 horas aqui. E o casamento é um casamento civil, mas vai ter efeito religioso, porque nós vamos para uma sala e eu vou impetrar as bênçãos para o casal. Então, Elidiano, esse é o tipo do papo aqui, ó, que tem que ter o 2. Não adianta. Não adianta, nós vamos voltar para a gente continuar, porque, para você entender, por que eu estou dizendo isso, Elidiano, Reginaldo, Lívia, Elidiano tem livros, tem outros assuntos de afinidade teológica que a gente vai conversando, mas, infelizmente, como lá na casa do Reginaldo tem uma pessoa que manda, isso. Que é ele. É ele quem manda, eu só obedeço, eu só sigo as instruções. Então tem uma lá também que está mandando aqui, olha, seu compromisso, não, eu te conheço, esse podcast. Então, Elidiano, primeiro eu queria agradecer ao Reginaldo. Elidiano, nós temos aqui também, na segunda eu vou fazer isso, a Lívia também. A gente tem um momento que você presta homenagem para alguém. Eu vou deixar para a segunda vez, porque você vai retornar aqui. Então eu vou deixar para que você preste a sua homenagem para alguém da Assembleia de Deus, que é referência para você, ou que foi referência na Assembleia de Deus, que você gostaria de citar aqui. Mas eu vou deixar para depois. Eu quero só agradecer ao Reginaldo. Reginaldo, você sabe que é muito bom, que a sua amizade é uma bênção para a minha vida. De que você é uma inspiração para mim. Amém. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado. Toda vez que você vem aqui, você nos ajuda dirigindo a gente. Muito obrigado. Meu amigo, eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui, participando dessa vez com você, com a professora Lívia. Todo mundo já sabe que está assistindo esse BleaCast, esse episódio, que a Lívia é minha esposa.
pastor Lidiano é um grande amigo, nós já caminhamos junto há muito tempo, inclusive ele tem 2 livros pela nossa editora, um sobre liderança, que está vindo agora uma segunda edição, agora em setembro, agosto, setembro, e tem um livro, inclusive, prefaciado pelo bispo Oíde José do Carmo, que é A Ética na Bíblia. Um dos textos mais sólidos sobre ética. Muito obrigado, Nós nem falamos nada, cara. Não, mas vai ter oportunidade, vai dar certo, vai dar certo. Episódio. Lívia, muito obrigado também. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito satisfeita, muito feliz com essa experiência. E se nós servirmos de alguma coisa, conte conosco sempre, estou sempre à disposição. E um grande abraço a todas as pessoas que estão acompanhando aí. Espero encontrá-las novamente em breve. Valeu demais. Elidiano. Pastor Marcos, muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Foi muito bom ter participado aqui. Gente, conversa demais. Palavra demais que vai soltando aí. E Deus abençoe o senhor e todos aqueles que estão aí acompanhando o BleaCast, né, que possa servir de edificação, uma informação descontraída, tirada da informalidade da igreja, sim, sim. Mas o conteúdo é bíblico e as discussões são válidas e o crescimento é salutar. Amém. Então, congrega lá, mas quando for assistir alguma coisa, antes de assistir os TikTok e os quais da vida aí, para visualizar um pouco o BleaCast aí, porque tem crescimento, então tem comida boa, né, pastor? Deus abençoe, pastor. Boa. Obrigado. Pastor Reginaldo, muito obrigado pela amizade, pastor Elívia também, pela amizade e o carinho de sempre. Eu agradeço a Lidiano, ao Reginaldo, a Lívia, por participar desse podcast. Eu quero dizer para vocês que estão aqui, de que vocês podem acompanhar todo sábado às 16 horas, mais um episódio do BleaCast, que chega dentro da sua casa com conteúdo de espiritualidade cristã de forma criativa e contemporânea para edificar você e a sua família. Muito obrigado a todos por essa audiência, que Deus abençoe a sua semana, seu início de mês de junho. Nós já estamos no meio do ano, né? Mas as bênçãos de Deus continuem no seu lar e na sua casa. Que Deus te abençoe e um grande abraço a todos.